Pessoal, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Vamos para mais um vídeo aqui no canal, trazer um pouquinho sobre o fundo da Capitânia, né? O CPTI 11, Fundo de Infraestrutura, está listado em bolsa, entender um pouquinho mais as circunstâncias, nuances, como que está a pulverização do fundo e também como que está essa qualidade dentro do ativo ali, beleza? Antes de mais nada, aqui para você deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você vai estar sempre recebendo os vídeos na sua tela, beleza? Bora pro vídeo! Bora lá então, pessoal. Primeiramente aqui pelo objetivo do fundo, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Antes de mais nada, é um fundo de infraestrutura, né? Então, isso faz com que o fundo seja incentivado. Então, todas as debêntures, todos os ativos que tem ali dentro vão ser isentos de impostos. Automaticamente, o dividendo que você recebe também isento de impostos, né? Então, o objetivo do fundo, proporcionar rentabilidade ao cotista através de aquisição preponderantemente de debêntures isentas de infraestrutura, conforme o capítulo ali do regulamento. Então, basicamente, pessoal, os setores nos quais o fundo vai atuar vai ser de infraestrutura, seja ela o modal rodoviário, aeroviário, entre outros aspectos. Então, basicamente, o fundo ele vai fazer essas alocações nesse tipo de empresa, é entender o nível de segurança que tem dentro desse setor e também aquela questão de correlação e diversificação dentro do portfólio, tá bom? Olhando aqui agora um pouquinho para a carteira de crédito do fundo, né, pessoal? Entenda um pouquinho mais. Então, você vai ver aqui, né, dentro da carteira, debênture Rota das Bandeiras, né? Então, ativo, que inclusive muita gente tem no próprio CPF, o próprio Rotas da Bandeira, né? Então, o que que isso tem dentro da carteira, basicamente? Para rodovias, né? Então, você vai ver aqui, ó, com o lastro, rodovias, portos, telecomunicação, geração de energia, saneamento básico, açúcar e álcool, óleo e gás. Então, é toda a parte da infraestrutura dentro do sistema brasileiro. Então, a gente vai ver hoje que o fundo, por exemplo, Rota das Bandeiras, né? Ele vai ter aqui participação de 4,67 no fundo e é um AAA, um fundo de um ativo de alta qualidade, né? Por isso, ele vai pagar IPCA mais 6,81. Ele paga um pouquinho mais baixo justamente pela qualidade do ativo. Quando a gente vai para um outro ativo que é sem rating, né, como é aqui a debênture da Codesa, o que isso acontece, né, pessoal? A gente vai ter aqui um CDI mais 11,4, uma taxa bem maior, justamente porque você não tem essa segurança toda dentro da carteira do ativo. É natural, porque se você não tem o rating, você tem que pagar um pouco mais, tem que pagar prêmio para poder ficar atrativo. Então a gente vai ver aqui também aqui, spread over B, né, que é acima do IMAB, então 6% acima, é um título pagando muito acima ali da média de mercado. Você pode ver também aqui dentro que é um duration mais curto, né? Então isso tem menos volatilidade dentro do ativo, isso é bem importante. Os que têm duration mais alongado, né, como o caso da Rota das Bandeiras aqui, conforme os juros futuros forem caindo ou forem subindo, isso afeta bastante ali o ativo. Então a gente vai olhar dentro disso tudo, né, pessoal, que hoje tem não é um ativo concentrado, não é uma carteira concentrada ali dentro desses ativos, né? Então ele vai ter bastante diluição, né? Isso é bem importante, porque basicamente traz mais segurança para quem está alocando. Se caso der um problema aqui, por exemplo, na debênture Monte Rodovias, vai afetar 2,76% do fundo e não afetar 10% do fundo, que seria muito prejudicial. E juntamente com isso, a gente vai vendo as taxas também bem atrativas, né? IPCA mais 8,8, IPCA mais 8,24, IPCA mais 11, o CDI mais 11 que eu mencionei, CDI mais 9,4, entre outros aspectos, tá bom? Olhando aqui agora para a parte, né, de como que está essa exposição por segmento dentro da carteira, né? A gente vai ver que hoje geração de energia é 22%, telecomunicações 14,8%, rodovias 26,4%, saneamento básico 12,8%. Esses são os preponderantes dentro do fundo. A gente vai ter aqui outros setores também, como portos, açúcar e álcool, óleo e gás, representando ali todos na faixa de 4 a 6% do fundo, e alguns mais baixos aqui, em torno de 1 e pouquinho por cento do fundo. Então a gente vai para setores que são consolidados, com um valor bacana de recebimento ali dentro da carteira. Isso é bem importante olhar. Como que está essa exposição por rating, né? Qualidade do ativo? Então a gente vai aqui, 19% é sem rating, 13% é AAA, 5% é AA+, 12% AA, 11% AA- e 9% A+. Então, e 17% A e 7% A-. Então, tirando aqui o sem rating, né? O BB1 e BBB+,
que é 6%, então a gente está somando aqui, vai dar um total de 27%, que tem uma qualidade de ativo um pouco mais depreciada, e a gente vai olhando para os AAA, A, AA-, são ativos de maiores qualidades, então isso traz uma qualidade muito boa para o fundo e segurança juntamente ali com isso. Então é ficar atento com 27% do fundo, que é o que puxa a rentabilidade um pouco mais para cima, tá bom? Olhando aqui agora para a carteira de crédito, né, do fundo, como que está atualmente. Aqui para a gente, né, pessoal, eles acabam não trazendo aquele percentual de CDI, né, que tem alguns ativos que estão alocados em CDI. Majoritariamente é IPCA, mas não tem aqui junto de CDI. Esse IPCA hoje, na taxa média, está IPCA mais 8,46, somando desde aqueles ativos que pagam menos para ativos que pagam mais. Tá? Então, isso aqui, acima do IMAB, que é o título de inflação do governo, né? As NT e as NB somadas, aí pode olhar de 5 anos, 10 anos, do jeito que a medição pode ser feita, nesse caso aqui de 5 anos, 3,29% acima do IMAB. Então, mais ou menos ali, o IMAB está em torno de IPCA mais 5 e pouquinho, tá bom? E a duration aproximada de 4,56 anos. Então, ou seja, é uma duration um pouquinho mais alongada. Se caso tem uma questão de juros futuros subindo, isso afeta um pouco mais o fundo, mas ao mesmo tempo, na contrapartida, se caso a gente tem uma queda de juros mais acentuada nos juros futuros, o ativo vai conseguir também ter um ganho de capital muito bacana ali dentro. Olhando aqui agora para a parte de resultado financeiro do fundo, né? A gente vai ver aqui que as receitas estão dentro, né, de uma média nesses últimos 2 meses, né? Aqui um total de 9 milhões. E enquanto isso, estava um pouco mais baixo aqui nos últimos meses, né, de 2023. Muito disso, né, pessoal, a gente vai enxergar aqui que uma boa parte dos juros foram pagos em dezembro. É natural o fundo de infraestrutura, pessoal, ter um pouquinho mais de volatilidade na questão do recebível, das receitas, né, perdão. Por quê? Porque a empresa, muitas delas não pagam mensalmente, elas pagam semestralmente. Então isso faz com que oscile um pouco ali as receitas, isso é bem natural, não precisa ter um ponto de preocupação. É sempre enxergar quantos por cento paga semestralmente e quais são os meses que serão afetados de maneira positiva, do ponto de vista de recebimento maior, e os meses que vai ter um pouquinho menor ali, tá bom? Na parte de despesas aqui, né, a gente vê que aumentou um pouco também, 660 mil reais, enquanto que lá no começo do ano estava em torno de 450 mil. Então a gente vai vendo que, mas quando a gente pega a média aqui desde o início, né, a gente vai ver que está bem normalizado, principalmente porque o fundo começou em 2022, tá bom? Então dessa forma, 2021, desculpa. Então a gente vai ver que dentro disso tudo o fundo está normalizado, principalmente a gente vai chegar desde o início de 2021, então é 21, 22, 23, são 3 anos. É só você dividir o período aqui do valor, né, os 12 milhões, você vai ver que vai estar na casa ali dos seus, em torno de 24 meses, mais ou menos. É natural, o custo está um pouquinho maior agora, porque você vai ter mais custo de advocatício, de gestão, entre outros aspectos, tá bom? Olhando aqui agora para como que foram essas emissões e o preço, né, de cota, valor patrimonial, a gente vai ver aqui, ó, que foram 5 emissões, tá, pessoal? Vou baixar aqui um pouquinho para vocês. Foram 5 emissões até agora, até o momento. Hoje, o valor patrimonial está na casa aqui dos 97,41. Né? Então, a gente vai olhar dentro disso tudo, a gente vai ter um dividendo bem bacana também, mas antes de entrar no dividendo, então o valor patrimonial está nesse 97,41. O fundo ele tem pouca oscilação, então hoje você vai encontrar muito dentro ali do valor patrimonial, tá? Entre 97, 98, então ele está bem dentro ali. De vez em quando ele sobe um pouquinho e vai ali para em torno de 1,03 do valor patrimonial. Hoje ele está beirando ali 1, tá bom? Está bem dentro do valor patrimonial. Olhando agora para o aspecto de dividendos, né? A gente vai ver que o dividendo ele está aqui na casa do seu R$1, né? Teve períodos que pagaram mais, né, em torno de 1,50. Por vezes eles vão fazer uma distribuição um pouco mais forte devido a essa questão de ter acúmulo de caixa, no qual os pagamentos semestrais vão proporcionando. Então a gente vê dentro disso tudo que na média, né, em torno desse R$1, 1,10 ali de dividendo. Então, para você que está comprando uma cota a 97, recebendo entre R$1 e 1,10,
está recebendo ali dividendos na casa entre 1 e 10%. Tá bom? Um dividendo muito bacana. Como está atrelado a IPCA, então, por mais que os juros caiam, o fundo não é tão diretamente impactado, porque a inflação já vem vindo muito baixa. Então, se a inflação dá uma acelerada, o fundo tende a pagar um pouco mais. Olhando aqui agora, pessoal, para a informação do histórico, né, do CPTI, lembrando que eu tirei a informação do mais retorno, só para vocês terem uma ideia. Então, o fundo aqui desde 2021, né? Quando a gente dá um zoom para a gente comparar com os outros indicadores, né? A gente vai ver que o IFIX rentabilizou 16,5%, o IPCA 19,34%, o IMAB, que é o título no qual ele está referenciado, que eu mencionei ali atrás, 23,5%, o CDI 32,5% e o CPTI entregou 48,23%. Entregou acima desses outros pares. O fundo vem tendo uma performance muito bacana. Você pode perceber também que já tem um tempo que ele está mais próximo aqui um período sem subir tanto. Natural, o fundo com uma inflação mais baixa, ele dá uma corrigidazinha, mas ao mesmo tempo o dividendo vai sendo entregue de maneira muito bacana. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu comentário também ali embaixo. Se você tem o fundo, se você pretende comprar mais, se você pretende comprar, como que tá para você nesse momento, beleza? Um grande abraço, valeu!